Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. O nosso entrevistado de hoje já foi deputado estadual, já foi prefeito, conhece como poucos este tráfego entre você mudar de poderes e hoje é presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ernesto de Nadal. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Roberto. E esse momento nos traz lembranças boas, positivas, do tempo muito próximo de convivência no Parlamento Catarinense, onde, com certeza, a imprensa sempre teve um papel importantíssimo, como tem, nos dias de hoje, no controle social, na aplicação do dinheiro público, na defesa do cidadão de nosso Estado. Pois é, esse famoso dinheiro público, né, que costuma se dizer na retórica, é de todo mundo, não tem dono, mas tem quem fiscalize. Órgãos, né, de controle que ficam de olho no movimento dele. Há muito tempo, em termos estratégicos, mudou-se a filosofia dentro do Tribunal de Contas do Estado e se trocou aquele índice de punibilidade por um índice de vamos acertar o meio-campo e vamos ser preventivos. Deu certo esse movimento, presidente? O processo, pelo processo, gera uma sobrecarga nos auditores e nos próprios conselheiros que atuam no Tribunal de Contas. E o resultado é cuidar de situações pretéritas do passado, sem que, na grande maioria das vezes, tenhamos um resultado concreto. Quando se analisa um processo depois de 8 ou 10 anos, dificilmente há recuperação do dinheiro público e o trabalho se revela inócuo e ineficaz. Por isso mesmo, nessa esteira dessa nova ordem mundial, dos tribunais de contas, que vivem um momento extremamente interessante. Nós agora cuidamos muito do dinheiro público, da gestão. Hoje somos o Tribunal de Contas da governança catarinense. Sim. Nós cuidamos muito do trabalho preventivo. E esse trabalho preventivo é na área da capacitação, cujo ciclo de estudos e de integração estamos desenvolvendo agora, nessas semanas, com uma participação que deve passar de 3.000 servidores públicos. E aí nós tratamos de compras públicas. Compras públicas que envolvem licitação, contrato, cuidamos de atos de pessoal, cuidamos, enfim, de matérias de extremo interesse do gestor. E somos parceiros do bom gestor público. Logicamente que esse trabalho preventivo não é só de capacitação. Também atuamos muito preventivamente com medidas cautelares, que são medidas preventivas que nos leva a interromper a execução de um contrato, um processo licitatório, um concurso público, enfim, várias áreas no direito administrativo e na atribuição do nosso Tribunal de Contas. Historicamente, na nossa vida, no cotidiano, da imprensa, não tanto do cidadão, que é, infelizmente, né, citar isso, o Tribunal de Contas aparecia como órgão coercitivo. O Tribunal de Contas puniu, o Tribunal de Contas cancelou a licitação, suspendeu, etc. e tal. Orientar é mais fácil que punir? É mais produtivo. Nós atuamos muito em políticas públicas. E essa atuação não significa só controlar, que podemos fazer através de um robô, se foi aplicado os 25%, se foram aplicados 25% constitucionais na educação, ou 15% na saúde, mas também a qualidade da política pública. O cidadão que não tem plano de saúde, que é a grande esmagadora maioria, que não tem condições de custear um tratamento particular, só tem uma porta onde bater. É a porta da saúde pública, é a parte da educação pública, e nisso o tribunal agora, através das relatorias temáticas, e a relatoria temática
sempre diz respeito a um assunto extremamente sensível e importante para a nossa população. Essa relatoria temática, por exemplo, da saúde. Nós avaliamos a qualidade do ensino, mas não só isso. Avaliamos, inclusive, as condições do transporte escolar, da merenda escolar. Avaliamos o conjunto e nos manifestamos sempre preventivamente ou concomitantemente quando as coisas estão, de fato, acontecendo em tempo real. Significa dizer, nós vimos... O esfinge, né, lhe permite isso, né? Isso nos permite. E também, recentemente, foi aprovado um projeto de origem governamental para a gratuidade do ensino superior. A universidade gratuita. Universidade gratuita. O Tribunal de Contas, no tempo em que a matéria estava sendo analisada pelo Parlamento e como subsídio para os nossos representantes naquela Casa Legislativa, disse o seguinte: a discricionariedade do projeto é do Executivo e, última análise, do Legislativo, que vai mudar, aperfeiçoar. Mas disse também o seguinte: não se pode utilizar dos 25% concessionais destinados à educação, porque nós temos que utilizar esse valor no ensino fundamental e médio e não em prover o ensino superior. Prontamente o Parlamento analisou o nosso ensino e encaminhou na direção de que a fonte de financiamento não poderia ser dos 25% concessionais. Então, é o Tribunal de Contas que não vai, depois de 5, 6 anos, dizer: olha, não podia utilizar dos 25%. É um trabalho ineficaz, inócuo. Então, nós precisamos fazê-lo no exato momento que as coisas estão acontecendo, de forma concomitante, preventiva, para que evitemos depois dissabores para o gestor e para a própria educação de Santa Catarina. Então, o Tribunal de Contas procura ser mais dinâmico, mais efetivo, para que nós possamos, então, colher os resultados aí no momento e não depois fazer um verdadeiro culto do processo pelo processo, Sim. Muitos anos depois, ocupando tantos e tantos braços capacitados dos nossos auditores, conselheiros substitutos que estão lá no Tribunal de Contas. O senhor agora, o tribunal tem uma ferramenta fantástica, que é o Vigia, é a inteligência artificial que age nos processos licitatórios, impedindo que alguns deles vão à frente, se aparecer alguma intercorrência, algum problema. Isso é a evolução pela evolução, né? Hoje nós acompanhamos um processo de licitação antes mesmo da publicação. O poder público nos fornece muitas situações antes mesmo da publicação, até porque quer discutir com o tribunal se há alguma observação com relação a esse processo, que com certeza dá mais tranquilidade para o gestor. O nosso sistema agora acompanha 100% das licitações. Só que, evidentemente, esse acompanhamento não nos dá a condição de vislumbrar a totalidade do procedimento. Uhum. Até porque muito procedimento, muitas vezes, não está refletido na licitação, mas por outros mecanismos, muitas vezes, não é aquele procedimento republicano Sim. com relação ao dinheiro público. Mas nós estabelecemos itens para serem fiscalizados, acompanhados, e esses itens o Vigia faz. O trabalho aí do auditor continua, mas no refinar as informações que nos são fornecidas, então, por esse instrumento importante. Obviamente que a Lei Geral de Proteção de Dados nos dá um grande compromisso com relação a isso, Sim. mas nos permite, né, a TI, a inteligência artificial, nos permite o cruzamento de dados. Saber de quem é sócio de quem, Sim. se a empresa tem os mesmos acionistas, os mesmos cotistas, nos dá os valores de mercado em poucos minutos, os valores praticados pelo mercado catarinense, brasileiro, de uma determinada mercadoria, de um determinado serviço, até porque as compras públicas são extremamente significativas. Sim. Mas também, hoje, se gera oportunidades através desse sistema. O presidente do tribunal continua com a gente,
conselheiro Erneuso de Nadal, porque nós vamos falar no próximo bloco de algo que virou parâmetro e virou exemplo para o Brasil, o Acerta. A gente já volta, daqui a pouco, já já. Ponto e contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Erneuso de Nadal. A gente falou lá no início do programa sobre a sua história política, o senhor foi prefeito, foi deputado. Alguma saudade desse tempo? Olha, a atividade pública, a atividade política, nos permite a dar uma contribuição expressiva em favor de quem representamos e de toda a sociedade. Mas hoje eu quero dizer de que me sinto muito realizado, porque o controle do dinheiro público, o controle externo é fundamental para o nosso cidadão. Eles dependem, a nossa população depende dos serviços que são prestados. E, como foi dito, nessa nova batida dos tribunais de contas, essa é a grande preocupação. E aí nós temos várias áreas que atuamos. Além daquele nosso trabalho tradicional, das nossas competências que são constitucionais, de fiscalizar, de punir, os assuntos sensíveis, que são extremamente importantes para a população, vêm com as nossas relatorias temáticas, e posso citar da saúde, da educação, mas uma delas, do meio ambiente. Nós hoje, através desta relatoria, temos identificados todos os pontos de risco de desastres naturais em Santa Catarina. É um trabalho que está lá no banco de dados do Tribunal de Contas. Alertamos para as cidades que não tinha a defesa civil organizada, para que o façam. E com isso, nós que somos o estado mais suscetível desses desastres naturais no nosso país, infelizmente, nós conseguimos, então, fazer planos de contingenciamento para que, lógico que nós não temos como evitar o desastre natural, mas podemos preveni-lo sem que se penalize tanto a nossa população. Então, são assuntos, e esse assunto, que está a cargo do vice-presidente e conselheiro Josénei Ascari, já tem mais de ano e meio que está andando, e com dados importantes, com informações importantes, onde o tribunal estimula os nossos municípios e o próprio estado de Santa Catarina a se preparar para esses eventos que tantos malefícios causam à nossa população. E assim, nós vamos lá na saúde, vamos lá na educação, nós temos problemas sérios de judicialização da saúde, que nesse ano devem passar de 700 milhões de reais. Então, o Tribunal de Contas, em conjunto com o Tribunal de Justiça, com o próprio Executivo, procura buscar caminhos e soluções para que nós possamos fazer com que esses custos e esses gastos na saúde possam ser diminuídos, para que apliquemos mais na saúde preventiva, mais nas cirurgias eletivas. Então, é o Tribunal de Contas atento para as necessidades permanentes, presentes do nosso cidadão. Conselheiro, um programa, quer dizer, uma ideia que começou com o nome, né, Acerta, né, visa acabar com aquela avalanche de protestos extrajudiciais que existem em Santa Catarina, notoriamente envolvendo o poder público, e hoje virou exemplo para o Conselho Nacional de Justiça implantar em todo o país. E é uma ideia que surgiu aqui, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça. Como é que funciona este Acerta? É um projeto capitaneado pelo Tribunal de Justiça com a parceria do Tribunal de Contas. Nos finais de ano, os gestores municipais acabam, através das procuradorias jurídicas, encaminhando para execução fiscais os créditos, os impostos que não foram pagos pelo contribuinte. E isso gera uma sobrecarga excessiva no Poder Judiciário.
E essa é uma situação que envolve a cidadania. Até porque, quando o cidadão precisa do judiciário, o judiciário tem demandas que são muito expressivas dessas execuções fiscais. Agora, nós, num trabalho realizado e que foi visto e constatado como referência no nosso país, o próprio Conselho Nacional de Justiça estimula a todos os estados a implementar esse projeto. Agora nós procuramos fazer com que ações deixem de ser impetradas no judiciário e que nós possamos, através da via extrajudicial, fazer as cobranças com relação a essas dívidas, onde vai o timbre do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, comunicando ao devedor que ele precisa quitar os seus impostos, todos nós temos que pagar os nossos impostos, para que ele receba serviços, e com isso nós procuramos colocar recursos, dinheiro, nos cofres públicos e procuramos desafogar o judiciário e fazendo com que o cidadão não tenha problema com o seu CPF quando vai fazer uma compra, uma aquisição. Então é um processo que agora, na próxima semana, também será efetivado com um termo de convênio, de compromisso assinado entre o Judiciário, o Tribunal de Contas de Santa Catarina e a Prefeitura de Lages. E assim nós já temos o programa piloto, foi implementado aqui pela Prefeitura de Florianópolis, e agora inúmeras prefeituras de Santa Catarina estão nesse projeto e com resultados expressivos, com índice de recuperação desses valores, onde estão pequenos valores também, de mais de 30% num curto espaço de tempo. Quer dizer, se não tivesse um instrumento desse, provavelmente não receberiam, o custo da ação seria muito mais alto que a dívida e nós entraríamos naquela seara. O senhor me deu um dado aí que, se hoje paralisasse todo e qualquer tipo de ação extrajudicial envolvendo órgãos públicos de Santa Catarina, levaria 7 anos e 7 meses para conseguir completar tudo que já está parado no judiciário? Perfeitamente, porque é um volume muito grande. Então, veja, 7,7 anos é alguma coisa muito significativa. E o Tribunal de Contas, a meu modesto modo de ver, está reservada a ação, logicamente, do controle externo, da governança, mas está reservado um espaço que é próprio para os tribunais de contas. Significa dizer de que o Tribunal de Contas, identificando uma determinada situação, pode tomar a iniciativa, instaurar um processo e ainda decidir, julgar esse processo administrativamente. Enquanto que, quando nós quisermos suspender uma licitação, nós podemos fazê-lo por nossa própria iniciativa. O Ministério Público também ocupa um espaço extremamente importante no controle, mas para interromper a licitação, obrigatoriamente terá que pedir ao Judiciário para fazê-lo. E o Judiciário também não toma iniciativa, ele só fala no processo de ofício, no processo que está existente. Então, o Tribunal de Contas tem esse grande compromisso com a sociedade, que é de atuar na prevenção, que é atuar num espaço que lhe é reservado na área pública, na área administrativa, mas também não só nisso, também penalizando, inclusive, a participação de empresas quando feita a participação numa licitação ou num contrato de uma forma inadequada, inabilitando, impedindo que essa empresa participe de outros eventos de certames licitatórios. Rapidamente, para a gente encerrar, existe hoje uma harmonia muito grande entre os poderes, legislativo, judiciário, executivo, mas também dos órgãos de controle que entram nesse processo junto, que é o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Como vai este relacionamento na conversa e no entendimento entre todas estas áreas importantes para o cidadão? Todos nós temos o mesmo objetivo, fazer com que os serviços essenciais cheguem com qualidade ao nosso cidadão. Então, por isso mesmo, mantida a independência e a competência de cada um de nós, a harmonia é essencial. E quem ganha com isso
é o próprio cidadão. Nós não gastamos nem energia, nem tempo com divergências, cada um na sua esfera, no seu espaço, mas com divergências com outros poderes, órgãos, instituições. Nós procuramos direcionar o nosso trabalho exclusivamente em favor daquele que mais precisa, que é o nosso cidadão. E referir mais uma vez que o grande beneficiário é o cidadão e o grande parceiro nessa atividade de acompanhamento, de execução de políticas, é a própria imprensa. A imprensa que nos dá conhecimento de tantas situações que aí sim, no momento seguinte, a gente procura abordar, procura fazer com que se dê as respostas à sociedade que tem essa expectativa através do trabalho de todos nós. Então, o controle social é executado de uma forma firme e forte pela imprensa catarinense, de uma forma extremamente destacada e aplaudida. Muito obrigado, conselheiro Erneus de Nadal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Nós encerramos aqui o nosso programa e lembramos para você que a gente volta no próximo sábado, aqui no Ponto e Contraponto. Um grande abraço, bom fim de semana e até lá.